Meu nome é Rodrigo, eu sou professor do Departamento de Física da UFSCar. Eu trabalho em colaboração com o professor Felipe Courtey, né, que é o responsável por esse laboratório que eu vou apresentar para vocês, que fica no grupo de ótica da USP. Essa pesquisa que a gente faz aqui, ela se insere na física atômico-molecular, né? E esse é o grupo de ótica, né? Então você poderia até ficar em dúvida do porquê ótica com átomo, né? Ótica não é luz, né? A razão é porque a gente controla, a gente manipula os átomos e estuda os átomos através da luz. Então a gente está mais interessado em saber como que o átomo funciona, mas a gente usa a luz para fazer como uma ferramenta para tudo isso. Então esse aqui é um sistema típico desse tipo de experimento, né? É um sistema de vácuo, né? Esse controle, esses átomos têm que ser mantidos num vácuo, né? E aí a gente tem uma fonte inicial de átomos, né? Que estão geralmente a temperatura ambiente, ou aqui no nosso caso é até um forno, né? Muito mais quente do que a temperatura ambiente, 600 graus Celsius, né? Então a gente parte de uma amostra a 600 graus Celsius, né? Tem que esquentar para criar um certo vapor desses átomos de estrôncio, né? E esses átomos de estrôncio, eles viajam dessa região do forno até a região central da câmara principal, né? E nessa viagem tem um feixe de luz que vai desacelerar esses átomos. E esses átomos então chegam nessa região já bem mais lentos, e aí eles podem ser aprisionados também por luz e campo magnético. Então, com luz e campo magnético, na chamada armadilha magneto-óptica, né, a gente consegue aprisionar esses átomos e a temperatura deles cai drasticamente. Então, a gente parte de átomos nesse forno a uma temperatura de 1000 kelvins, né, e chega aqui a uma temperatura de milikelvins. Então, a gente cai 1 milhão de vezes a temperatura, né, são 6 ordens de grandeza. E aí a gente aprisiona aqui cerca de 10 milhões de átomos nessa temperatura, né? E depois disso a gente consegue, só nesse tipo de amostra, a gente já consegue fazer diversos estudos, como estudos de colisões frias, né? Porque colisões são muito rápidas, e aí você pode estudar realmente o que acontece numa colisão se os átomos que estão colidindo estão muito mais lentos, né? É o que acontece já nessas amostras aqui. Só que o que é mais interessante aqui dessa área é resfriar ainda mais e chegar em transições de fase desses gases, chamados gases quânticos, né? E quando esses gases são de um certo tipo, chamado bósons, né? Eles fazem uma transição famosa chamada condensação de Bose-Einstein. Então, nessa condensação, a gente precisa chegar numa temperatura ainda muito mais baixa, uma temperatura de nanokelvins, né? Centenas de nanokelvins tipicamente, nesses experimentos. Então, a gente chega com cerca de 1 milhão de átomos, né, nesse condensado. Explicando como que essa armadilha funciona, né, a gente tem basicamente 3 pares de feixes, né, nas 3 direções do espaço tridimensional, né, para que o átomo, independente da direção que ele vá, ele preferencialmente ele absorva um fóton que vai empurrar ele para o centro dessa armadilha. Então é assim que esse molde funciona, tem esses 6 pares de feixe, né? Se eu bloquear um desses feixes, vocês veem que essa amostra de átomos desaparece, né? Ela deixa de ser aprisionada, os átomos escapam da armadilha, né? Então essa armadilha ela realmente precisa fazer com que o átomo seja sempre empurrado para o centro dela, né? Independente da direção que ele vá. Então você faz isso com luz e com campo magnético. Como que a desaceleração desses átomos funciona à medida que eles viajam do forno para o centro da armadilha, né? Basicamente, ele funciona com aquela conservação de momento que a gente estuda, né? Imagina que vem uma coisa contra você, um carro, né? Se você tiver uma metralhadora, né, e você metralhar esse carro muitas vezes, né, esse carro vai acabar desacelerando, ele não vai chegar até você, né? Basicamente é isso que acontece aqui. O fóton ele é muito pequenininho, então esse átomo, né, o momento desse fóton é um momento pequeno, muito pequeno. Só que os átomos absorvem tantos fótons, né, que eles acabam sendo desacelerados, mesmo partindo dessa velocidade altíssima que ele está aqui, né? Os átomos a temperatura ambiente são centenas de metros por segundo, né? Aqui nessa temperatura eles vão estar a provavelmente milhares de metros por segundo, né, quando eles saem do forno. E eles têm que chegar aqui a uma velocidade de pelo menos 2 ordens de grandeza menor. Então eles têm que ser desacelerados em 2 ordens de grandeza, né? Eles têm que absorver muitos fótons para que isso aconteça. Mas eles realmente absorvem muitos fótons. Alguns detalhes a mais sobre o sistema de vácuo, né? Aqui, nesses tipos de experimentos, a gente precisa de um vácuo realmente muito alto, né? Existem vários grupos de pesquisa que trabalham com sistemas de vácuo, né? E para esses grupos, né, um vácuo já muito bom costuma ser da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6 torr ou millibar, né? Pode usar as 2 unidades, a diferença entre elas é pequena. E aí você tem
o alto vácuo, que já seria de 10 a menos 7, 10 a menos 8, e aí ultra alto vácuo, 10 a menos 9, né? O que a gente tem aqui no momento é 10 a menos 10, e muitas vezes nesses sistemas a gente consegue até chegar a mais, 10 a menos 11, ou até abaixo da escala dos nossos medidores. A gente nem consegue medir o vácuo de forma direta, a gente acaba medindo de forma indireta através do tempo de vida dessas amostras atômicas que a gente aprisiona. Em relação ao campo magnético, né, ele é gerado por um par de bobinas, né, na configuração chamada anti-Helmholtz. Essa configuração faz com que bem ali onde os átomos estão, no centro da câmara, né, o campo é nulo. E logo depois esse campo começa a crescer. É assim que a gente gera o campo necessário para fazer o aprisionamento. E se a gente desligar a corrente, por exemplo, em uma dessas bobinas, né, a gente também destrói a amostra, né? Ela tem, só para vocês verem que realmente é um efeito do campo magnético.